Não existe nenhuma garantia de que o argumento ético fará uma diferença numa sociedade em que a competitividade, os cálculos de custo-benefício, a lucratividade e outros mandamentos do livre mercado reinam supremos e unem forças no que, de acordo com Pierre Bourdieu, vem rapidamente se tornando nosso pensée unique, a crença além de qualquer questionamento. Mas a questão da garantia não está aqui nem ali, já que o argumento ético é a única linha de defesa que resta ao estado do bem-estar social. Mede-se a capacidade de carga de uma ponte pela força de seu pilar mais fraco. A qualidade humana da sociedade deveria ser medida pela qualidade de vida de seus membros mais fracos. E desde que a essência de toda a moralidade é a responsabilidade que as pessoas assumem pela humanidade dos outros, esta é também a medida do padrão ético de uma sociedade. Esta é, proponho, a única medida que o estado de bem-estar social pode proporcionar, mas também a única de que precisa. Essa medida pode se mostrar insuficiente para ganhar a estima de todos nós, de cujo apoio seu destino depende, mas é também a única medida que, de modo resoluto e sem ambiguidades, fala a seu favor. O necessário retorno aos fundamentos éticos provavelmente encontrará outros obstáculos, além do óbvio empecilho que é a falta de ressonância com o discurso dominante da época. Esses outros obstáculos são internos ao serviço social. Nascem da longa burocratização do trabalho social, que pode prosseguir por muitos anos sem diminuir, exatamente porque a substância ética do trabalho de bem-estar social tem sido admitida, pode ser relegada ao raras vezes explorado cenário de suas práticas diárias. O professor Van der Laan apontou para a mais odiosa e vexatória de tais dificuldades auto-infligidas quando ressalta que na prática do bem-estar, abre aspas, a estima da magnitude moral foi substituída pela execução processual de regras, fecha aspas. A propriedade do serviço social chegou a ser estimada pela conformidade às regras. Isso talvez fosse inevitável devido ao grande e sempre crescente número de casos com os quais os assistentes sociais precisavam lidar e há necessidade de fazer comparações e encontrar, abre aspas, denominadores comuns, fecha aspas, para os sofrimentos humanos, cuja raridade desafiava a comparação e a classificação exata. A tendência pode ter tido suas boas razões, mas seus resultados deixaram a prática diária do trabalhador social ainda mais distante do seu impulso ético inicial. Os objetos de cuidado se transformaram em empecilhos de categorias legais, e o processo de, abre aspas, apagar a face, fecha aspas, endêmico a todas as burocracias, foi colocado em movimento. Não é de admirar que os assistentes sociais dos Países Baixos ou em outros locais tenham sido treinados para acreditar que o segredo do sucesso e das derrotas em seu trabalho deveria ser procurado e poderia ser encontrado nas letras das regras de procedimentos e na adequada interpretação de seu espírito. Quando a, abre aspas, execução de procedimentos, fecha aspas, ganha da, abre aspas, avaliação moral, fecha aspas, como guia para o desempenho do trabalho, uma das consequências mais claras e seminais é a ânsia de tornar as regras mais precisas e menos ambíguas do que são, para assim diminuir o alcance de suas possíveis interpretações e tornar as decisões de cada caso totalmente determinadas e previsíveis, abre aspas, pelo regulamento, fecha aspas. Com a expectativa de que tudo isso pode ser feito, está a visão de que, do contrário, devemos culpar os trabalhadores sociais e seus chefes por seu desleixo, descaso e visão estreita. Tais crenças impulsionam os assistentes sociais a serem voltados para si mesmos e a procurarem explicação da crescente maré de críticas contra o estado de bem-estar social em suas próprias falhas. Chegam a acreditar que qualquer coisa que os críticos dizem estar errada no estado do bem-estar social
pode ser retificada se eles, os assistentes sociais, puderem planejar um inventário claro dos direitos dos clientes e um código endeutring da nossa conduta. Digo a vocês que as crenças e expectativas em questão são ilusões. E quanto elas são ilusórias, fica evidente no momento em que lembremos que o serviço social não importa o que mais possa ser. É também o gesto ético de assumir a responsabilidade, nossa inerradicável responsabilidade pelo destino e pelo bem-estar do outro. E que quanto mais fraco e menos capaz de exigir, litigar e processar for o outro, maior é nossa responsabilidade. Somos todos guardiães de nossos irmãos. Mas o que isso significa? Estar longe de ser claro e dificilmente pode ser tornado transparente e eideutique. A clareza e a falta de ambiguidade podem ser o ideal de um mundo em que a, abre aspas, execução processual, fecha aspas, é a regra. Para o mundo ético, no entanto, a ambivalência e a incerteza são seu alimento diário e não podem ser apagadas sem destruir a substância moral da responsabilidade, o fundamento sobre o qual aquele mundo descansa. A incerteza que assombra o serviço social não é nada mais, nada menos do que a incerteza endêmica à responsabilidade moral. Está aí para sempre. Só pode ser neutralizada com a consciência ética. Como disse outro grande filósofo moral de nosso tempo, o teólogo Knut Rockström de Aarhus, quando chegamos ao que ele chama de, abre aspas, comando não expresso, fecha aspas, abre aspas, o conflito é sempre possível, fecha aspas. Estamos condenados a oscilar incomodamente entre dois extremos, cada um apresentando um perigo próprio. Por outro lado, alerta Rockström, abre aspas, a situação pode ser tal que sou desafiado a me opor à própria coisa que a outra pessoa espera e deseja que eu faça por ela, pois isso serviria a seu melhor interesse, fecha aspas. Por outro lado, porém, abre aspas, se fosse apenas uma questão de satisfazer as expectativas e os desejos da outra pessoa, nossa associação significaria nada menos que, de maneira irresponsável, fazer de nós a ferramenta de outra pessoa, fecha aspas. Abre aspas, tentar simplesmente agradar aos outros enquanto sempre se evita a questão, fecha aspas, é uma distorção comum e tentadora do relacionamento moral. Assim como ter, abre aspas, opiniões definidas sobre como fazer as coisas e como os outros deveriam ser, fecha aspas, e desejar, abre aspas, que não sejamos distraídos pela compreensão excessiva daqueles que devem ser mudados, fecha aspas. Ambas as distorções são mórbidas e deveríamos fazer de tudo para evitá-las. A questão é, contudo, que a possibilidade de incorrer em uma ou outra das armadilhas sempre estará conosco. Os perigos são endêmicos a todos os relacionamentos morais. Nossa responsabilidade está firmemente colocada no marco fixado por esses dois riscos. Se a exigência pela responsabilidade e cuidado, abre aspas, pudesse ser traduzida em detalhes, fecha aspas, como cansados da perpétua incerteza, sonhamos com tanta frequência, abre aspas, a exigência seria puramente uma questão externa, fecha aspas, abre aspas, sem nenhuma responsabilidade de nossa parte, sem nenhum investimento de nossa própria humanidade, imaginação ou visão, fecha aspas. Abre aspas, a certeza absoluta, fecha aspas, concluiu Rockström, abre aspas, é o mesmo que a irresponsabilidade absoluta, fecha aspas. Abre aspas, ninguém age de modo mais irrefletido do que aquele que faz questão de aplicar e realizar diretivas previamente emitidas, fecha aspas. Todas essas são notícias ruins para os que buscam a paz e a tranquilidade. Ser o guardião do seu irmão é uma sentença perpétua de trabalho duro e ansiedade moral, e nenhuma tentativa será capaz de anular. Mas são notícias boas para a pessoa moral.
São exatamente as situações em que os assistentes sociais se encontram todos os dias. Situações de escolhas difíceis, sem garantia e sem a tranquilidade confiável da propriedade, que é a responsabilidade pelo outro, aquele fundamento de toda a moralidade, aparece por conta própria. Deixe-me resumir a mensagem que acredito precisa ser ponderada quando celebramos os pioneiros do serviço social nos Países Baixos. O futuro do serviço social e, de forma mais geral, do estado de bem-estar social não dependem hoje de afiar, reduzir e direcionar melhor as regras, classificações ou procedimentos, nem de reduzir a variedade e a complexidade das necessidades e dos problemas humanos. Depende, ao invés disso, dos padrões éticos da sociedade na qual todos vivemos. São esses padrões éticos que, muito mais do que a racionalidade e a diligência dos assistentes sociais, estão hoje em crise e ameaçados. O futuro do estado de bem-estar social, um dos grandes avanços da humanidade, está na linha de frente da cruzada ética. Esta cruzada pode ser perdida, pois todas as guerras implicam o risco de derrota. Sem ela, no entanto, nenhum esforço tem qualquer chance de sucesso. Argumentos racionais não ajudarão. Não existe, sejamos francos, nenhuma, abre aspas, boa razão, fecha aspas, pela qual deveríamos ser os guardiões de nossos irmãos, pela qual deveríamos nos preocupar, pela qual deveríamos ser morais. E numa sociedade orientada pela utilidade, os pobres e indolentes, inúteis e sem função, não podem contar com provas racionais de seus direitos à felicidade. Sim, é necessário admitir, não há nada de, abre aspas, razoável, fecha aspas, em assumir responsabilidades, preocupar-se a ser moral. A moralidade tem apenas a ela mesma para se apoiar. É melhor se preocupar do que lavar as próprias mãos. Melhor ser solidário com a infelicidade do outro do que ser indiferente. É muito melhor ser moral, mesmo que isso não faça as pessoas mais ricas, nem as companhias mais lucrativas. É uma decisão de 100 anos de idade que celebramos hoje, a de assumir a responsabilidade por nossa responsabilidade. A decisão de medir a qualidade da sociedade pela qualidade de seus padrões éticos.